Desporção em Foco. Boa tarde. Hoje em destaque a mais representativa Associação Desportiva do Concelho, o Vieira Sport Clube, que este ano, mais exatamente no dia 25 de março, completa 57 anos da sua fundação e que se comemora este ano sem cerimonial devido ainda à situação de emergência sanitária que atravessa também o país. Neste ano do 57º aniversário, o Vieira Sport Clube disputa o Campeonato Pro Nacional e é atualmente sexto à 22ª jornada. Até agora, em 22 jogos, venceu 7, perdeu 6 e empatou 9, tem assim 30 pontos, marcou 30 golos e sofreu 22, tem por isso um saldo positivo de 8 golos. Na época de 2009-2010, recorda-se, o clube atingiu o máximo da sua progressão desde a fundação, recordando-se também, iniciou nos regionais em 1965 e o escalão máximo atingido foi a 2ª Divisão Nacional nessa época. No seu palmarés tem um título de campeão da 3ª Divisão, na Série A, 4 taças da Associação de Futebol de Braga, 4 títulos de campeão da Associação de Futebol de Braga também e uma subida de divisão. O Vieira é um clube de referência nos nacionais de futebol pelas 16 temporadas consecutivas que permaneceu nesse escalão, isto é, na 3ª Divisão Nacional, desde 1984-85 até a época de 1999-2000. Detém também, por isso, o título de equipa com maior número de presenças consecutivas na 3ª Divisão Nacional. Depois foi o movimento inverso, voltou ao escalão regional, reavivando, aliás, a discussão entre os adeptos sobre a necessidade de refletir quais os objetivos que o clube pode ambicionar dentro das possibilidades de um concelho classificado como de baixa densidade, sem tecido empresarial que possa apoiar da forma desejada e com um número de associados limitado para as suas necessidades de financiamento e dentro destes um número considerável sem as cotas em dia. Recordamos, o clube apenas tem garantido com participação do orçamento municipal. Recorda-se também que, após 2 tentativas para encontrar solução diretiva sem sucesso, no final da época 2015-2016, os associados nomearam uma comissão administrativa que, depois de uma importante recuperação do passivo em perto de 160 mil euros no início da época 2000-2021, foi eleita como direção. Com baixas receitas correntes, cotizações, patrocínios e outros, e sem que apareça um desejado mecenas, a direção tem feito esforço assinalável para manter o prestígio do clube no lugar que merece. E, apesar de tudo, mantém ainda em atividade as camadas mais jovens num esforço de promoção da prática do desporto de futebol no concelho, que abrange perto de 200 praticantes. Para falar então do Vieira Sport Clube, também do seu aniversário, da situação atual, a época desportiva interrompida, das suas atividades e do futuro mais próximo, convidamos e temos em estudo Pedro Araújo, que é o presidente da direção. Boa tarde, obrigado por ter vindo. E se falarmos nesta história do Vieira, já tem, como se diz, enfim, na nota que adiantamos, um palmarés assinalável. Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, então, a começar pelo Zé Luís. Boa tarde, Zé Luís, e cumprimentando também na pessoa de Zé Luís todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Alto Ave. Um abraço sempre muito especial a quem nos segue além fronteiras, os nossos imigrantes, que demonstram sempre um enorme carinho, também, talvez até pela saudade, pelo Vieira Sport Clube. O Vieira, efetivamente, é um clube com um palmarés e com uma história invejável. Ainda hoje ostenta esse título de clube amador com mais títulos da Associação de Futebol de Braga, e permita-me apenas aqui também uma correção nessa nota introdutória. Estamos a falar de 6 taças da Associação de Futebol de Braga e não 4, embora aquelas mais antigas havia aqui a dúvida e sempre houve junto à Associação de Futebol de Braga, mas o que é certo é que elas estão lá em baixo no estádio e, portanto, se estão lá em baixo é porque foram conquistadas por entretanto, há mais 2 títulos nas camadas jovens deste ano. Só este ano, já vamos com 3 títulos este ano, nomeadamente nos benjamins, nos infantis e nos iniciados, que nesta primeira fase do campeonato já conseguiram, portanto, almejar esse título, terminando essa primeira fase em primeiro lugar. A nível de historial do Vieira Sport Clube, o Vieira tem uma história muito bonita. E há nomes que são inesquecíveis, de uma forma geral todos, naturalmente, pelo esforço que cada um pôde dar, mas alguns que são inesquecíveis, o primeiro dos quais é José Guadense Ribeiro.
Claro que sim, claro que sim. E destacar aqui neste momento os seus sócios fundadores, em particular aqueles que já partiram, e aproveitava também essa oportunidade para informar-te que no próximo sábado, no dia 26 de março, nós, portanto, solicitamos a celebração de uma Eucaristia aqui na paróquia de Vieira do Minho, onde iremos lembrar, portanto, todos os sócios já falecidos, em particular, como é lógico, também estes homens, estes obreiros, estes heróis que fundaram o Vieira Sport Clube. Destacaria aqui alguns que a história me permite ir buscar. No caso do Domingos Silva, Álvaro Dantas, Zeca do Albino, o Sr. Gaudêncio, que já falou, o Luís, o irmão Luís Ribeiro, Engenheiro Macedo, o Vilela, o João Carvalho, Almeida, o Lobo e Vila Verde, enfim, alguns nomes que efetivamente estiveram aqui na também gênese Miguel do Vieira Sport Araújo, Clube. também António Martins, também José Augusto Silva. Entre tantos e tantas pessoas que deram muito de si ao Vieira Sport Clube, ainda recentemente com duas partidas do Lionel também. O Lionel Silva, que foi de facto uma referência também do Vieira Sport Clube num passado mais recente, digamos assim, e que efetivamente marcaram muito esse Vieira. E é por causa desses mesmos que na altura, no início, ou melhor, no final da época 2015-16, este grupo de vieirenses fez um esforço e fez algo que não estava sequer nos seus projetos, avançar para uma comissão administrativa e tomar conta dos destinos do clube. Porque, e no meu caso particular, o caso do meu pai dá muitos anos da sua vida ao Vieira Sport Clube, e dentro da direção também temos outros elementos cujos familiares deram muito tempo da sua vida ao Vieira, para além do respeito, claro está, por estas pessoas que já aqui frisamos e tantas outras que teríamos mesmo que mencionar. E é melhor, quanto mais particularizamos, corremos ainda um risco ainda mais, um risco maior de esquecer alguém. Portanto, iremos refletir num número muito elevado de pessoas. E nós temos que respeitar a história, porque a história é isto, respeitando a história, trabalhando este presente. E foi muito triste. Eu sempre acompanhei durante vários anos o meu pai quando ia ver o Vieira. Também foi ganhando este gosto, este carinho também pelo Clube da Terra. E era uma pena sentir que uma instituição como esta poderia simplesmente desaparecer, porque custe ouvir isto, ou não custa ouvir, isto é factual. O Vieira esteve mesmo às portas de fechar, esteve mesmo como chamam o deadline, de fechar portas, porque não havia qualquer tipo de futuro para o clube. E, aliás, se os vieirenses bem se recordam, só após uma terceira reunião é que surgiu de facto ali uma solução. Isto porque, como se diz também na nota de introdução, é difícil sustentar um clube numa terra com um tecido empresarial débil, embora nós tenhamos boas casas, como é natural, mas com um tecido empresarial débil e naturalmente com associados que, em alguns casos, terão até dificuldades em pagar as cotizações. Não posso considerar assim tão difícil quanto isso. Que é difícil, que é exigente, é um facto. Mas quem se mete numa aventura destas, se não até mesmo embrulhada destas, passa a expressão, também tem que ter noção exata daquilo que está a fazer. Mas já alguns se meteram com prejuízo próprio, isto é? Sim, prejuízo mas repara aqui numa coisa, nós temos que ver o seguinte, há muitos e muitos anos que para o orçamento do clube existe aqui uma fatia do bolo que é de facto com base num protocolo que o município e o Vieira Sport Clube acordam. Depois, à parte disso, há aqui um trabalho... E deixe particularizar, neste caso concreto, está a ser bem aproveitado, sobretudo na formação. Se me permite conduzir, já que está a conduzir a conversa para esse capítulo, então ainda bem que o faz, porque ao longo dos anos o Vieira foi recebendo o dinheiro do município, mas neste caso dos contribuintes, para que efetivamente realizasse um determinado fim, um determinado objetivo. E é por isso que ainda hoje esse tipo de protocolos é cada vez mais rigoroso. Porquê? Porque as associações têm que, efetivamente, e devem também, no meu entender, provar e justificar que estão a gastar, a investir esse bem que é de todos para algo que, efetivamente, surta efeito na sociedade. O que é certo é que o Vieira sempre recebeu uma verba para toda a sua atividade, mas em particular para a formação. Mas agora eu coloco aqui a questão, e já não podem colocar a questão a mim, mas têm que colocar a questão ao passado.
E não falo só na questão do passado do clube, mas sim no passado global enquanto sociedade. Nós hoje temos, neste momento, 198 atletas inscritos na Associação de Futebol de Braga. Pareceu ser um número extremamente rigoroso, portanto, cerca de 200 atletas então inscritos. O Vieira Sport Clube nunca teve tantas camadas jovens como tem agora. O Vieira Sport Clube nunca teve tantos atletas como tem atualmente inscritos. O Vieira Sport Clube nunca teve tanto sucesso na formação. Eu sei que estas palavras nunca são sempre muito agressivas, muito fortes, mas vinculativas. Mas são vinculativas da minha parte. Deixe-me pôr aqui uma provocação que é também para os pais. Já aqui temos vindo a referir, falando noutras circunstâncias, não relativamente ao Vieira, mas na conversa sai esta ideia de, a propósito, por exemplo, da prática do culto e da prática das atividades na igreja, de que há pais que esperam produzir Ronaldos, ou que a equipa, a formação do Vieira possa produzir Ronaldos. Isso será uma ambição particular. Só para concluir. É esse o motivo maior? Não. Não é o motivo maior esse, como é óbvio, não é o motivo maior. Isto só para concluir que se o Vieira Sport Clube hoje como principal instituição desportiva do Conselho, e uma das maiores associações e instituições do Conselho, uma das maiores instituições / associações do Conselho, e continuo a dizer tudo aquilo que eu digo que é vinculativo, e numa primeira análise vincula-se à minha pessoa. Agora, repare-se, se neste momento analisarmos aquilo que o Vieira Sport Clube hoje recebe como aquilo que é protocolado com o município, comparativamente com anos anteriores, se efetivamente até não mereceríamos que fosse revista esta situação, este apoio que a sociedade dá ao Vieira Sport Clube. As pessoas afastaram-se muito do Vieira nos últimos anos. Tem-se visto, ao longo destes anos mais recentes, uma reaproximação e, em particular, esta época, de facto, temos notado, já fizemos esse agradecimento público, que temos tido uma forte adesão dos vieirenses. A nível do público, efetivamente, temos notado que o estádio municipal está muito melhor, está, de facto, com mais vieirenses, com mais público, com mais alegria, e isso é bom. E associados? E associados também. Nós, a nível de associados, depois temos os associados, temos os que efetivamente cumprem com a sua função, e aqueles que efetivamente estão lá e que, quando podem, vão cumprindo, quando se lembram. Portanto, há que portanto, distinguir isso. Mas tem havido mais associados? Nós, neste momento, temos feito novos sócios. Neste nosso mandato, temos criado, portanto, gerado novos sócios, o que é bom, porque também tem surgido da aproximação dos mesmos. Recuperando a formação, que tem sido a nossa principal aposta. E a principal aposta, porquê? Primeiro, não faz sentido um clube como o Vieira Sport Clube, da grandeza que o Vieira Sport Clube representa, e a grandeza do que o Vieira representa é muito maior fora do Conselho do que dentro do Conselho, o que por si só também é preocupante. Mas não fazia sentido o Vieira comparativamente com concelhos como Vizela, como Guimarães. A realidade é esta, que o Vieira Sport Clube, quando vai a qualquer tipo de campo, qualquer estádio, o Vieira é um clube muito respeitado. Seja num escalão da formação, seja a sua equipa sénior, é muito respeitado. E se esse respeito tivesse um paralelo, portanto, o mesmo grau de grandeza dentro do Conselho, efetivamente os vieirenses não tinham nada a perder com isso. Pelo contrário, nós só temos que gostar daquilo que é nosso. E o que é que falta? Quando aquilo que é nosso é bem feito, porque é bem feito. E não é por eu ser presidente do Vieira Sport Clube que não vou estar aqui com falsas modéstias a dizer que não é bem feito. Não, é bem feito. O trabalho que está a ser feito no Vieira, neste momento, é muitíssimo bem feito. E o reconhecimento? Quem concordará que poderia fazer desta maneira ou daquela. Mas e o reconhecimento? Mas ninguém pode. O reconhecimento fica para a nossa consciência está absolutamente tranquila do trabalho que estamos a fazer, e um dia que, quando abandonarmos este desafio que nos foi proposto, tenho a certeza absoluta que iremos deixar o Vieira bem melhor, aliás, muitíssimo melhor do que aquilo que nós o encontramos. E isso, por si só, é um melhor reconhecimento. Mas há, como é lógico, reconhecimento. Relativamente à formação, não fazia sentido ter um clube como o nosso que não tivesse uma aposta forte e séria na formação. Por duas vertentes. Primeiro, uma equipa sénior do Vieira só faz sentido se efetivamente tiver pelo menos 40, 50, quem sabe mesmo 60%, como já no nosso mandato aconteceu em diversos jogos, temos 60% da equipa principal, a equipa que estava em campo, do 11 titular, serem naturais de Vieira do Minho. Mas só é possível termos esse objetivo se efetivamente a nossa formação também tiver qualidade.
qualidade, porque o grau de exigência de uma equipa sénior de um clube como o Vieira não pode ser só o facto de ser natural de Vieira do Minho, tem que ter efetivamente qualidade. Por isso mesmo a nossa formação tem qualidade, temos apostado cada vez mais na qualidade da sua formação. Mas atenção, há aqui um ponto que frisou e frisou muito bem. Nós não estamos aqui à procura de criar Cristianos Ronaldos todos os anos, nós estamos aqui à procura para já numa primeira abordagem de ajudar as famílias a criar grandes homens com valores, com ética, que de facto façam parte de uma sociedade, sejam parte integrante de uma sociedade responsável. Esse é que é o nosso grande objetivo, o trabalhar em equipa, o ser responsável por um projeto comum a diversas pessoas. E isso é muito importante também. Em paralelo, estamos a criar aquilo que daqui a 2, 3, 4, 5 anos as pessoas vão tirar os seus frutos. Já não seremos nós, certamente, mas o futuro a Deus pertence, mas o que é certo é que quem cá estiver na direção do Vieira vai tirar esse fruto. E é isso que nós estamos agora a semear, nós estamos também a criar novos adeptos para o Vieira, porque são pessoas que estão aqui, são jovens que estão connosco desde 4, 5, 6 anos. Não é? E que estão aqui connosco a comungar do que é o sentir o peso desta camisola. Não é? O que é sentir o símbolo do Vieira. No entanto, o que é depois, gritar. Chegando à idade de estudar fora da terra, esse é que é o grande problema que nós temos depois da formação, prende-se aqui de facto no último escalão. O escalão que tem de facto a transição para os séniores, que são mesmo ali o escalão dos júniores. Porquê? Porque como o Vieira do Minho não tem ensino universitário, não tem nenhum tipo de ensino superior, em termos de oferta... E não vão todos para Braga? E como é lógico, é que está a resposta, não vão todos para Braga, muitos até seguem inclusive o desporto, e desporto normalmente, por norma, por aquilo que nós temos visto da experiência, muito para a Universidade de Trás-os-Montes e por aí fora. Quer dizer, conclusão, o que é que temos aqui? Perdemos aqui o rastro, passa a expressão, a muitos atletas. Esses atletas estão a ser aproveitados e muito bem pelos restantes clubes do Concelho de Vieira do Minho, porque efetivamente conseguem fazer um treino por semana ou às vezes até 2 e conseguem efetivamente responder às necessidades dos clubes, e essa também é a nossa principal função do Vieira. O Vieira não tem que só única e exclusivamente formar atletas, até porque todos os anos está a lançar uma fornada, passa a expressão, de atletas, mas espero eu que antes de atletas esteja a ajudar a lançar uma formada de excelentes adultos que saiam para o mercado com excelentes valores e que tenham tido o orgulho de vestir a camisola do Vieira. Fundamentalmente isso. E a esses nós, enquanto direção do Vieira Sport Clube, só lhe temos que agradecer o tempo que eles deram ao clube, e que percebam que efetivamente não será sempre possível que todos abracem a camisola sénior, e sei que depois ficam algumas mágoas, algumas tristezas, mas isso é bom, também é sinal que todos tentaram, e é bom que alguns também consigam, e é sinal que efetivamente se alguns conseguiram, e de ajudar a encontrar, de facto, valores e de ajudar a encontrar o caminho, não é? E de ajudar a encontrar o caminho para outras, e isso é muito importante, e é muito importante. Estamos aqui a falar em 200 atletas, estamos a falar aqui em 400 pais, de forma direta, e para não falar no tipo de números de forma indireta, estamos aqui a falar num universo entre treinadores, entre colaboradores, num universo de 250 pessoas de forma direta, só a trabalhar diariamente no Vieira Sport Clube atualmente. Mas falou do rastro que se perde. O Vieira já teve alguns nomes que chegaram ao escalão nacional. Estou-me a lembrar no seu historial o Fernando Silva, ou o Foá, como dizem, que chegou a ser atleta, e outros que, por razões várias, até por questões de orientação da sua própria vida no mercado de trabalho, acabaram por perder. O Rolando Silva, por exemplo, ou o Jonas também, é um outro que também poderia ter tido. O que é que dá de facto algum orgulho no meio deste trabalho é saber que essas pessoas, muitos dos nomes que foram falados e outros que efetivamente hoje estão a senti-los connosco, sentir que essas pessoas que efetivamente percebem, compreendem melhor as dificuldades do Vieira Sport Clube, que já lá estiveram e acompanharam e cresceram com o Vieira, perceber que efetivamente também essas pessoas estão a reconhecer que nós estamos sobretudo a trabalhar não para nós, mas sim para reconhecimento de uma instituição como esta. E seria muito triste que uma instituição como esta simplesmente deixasse de existir, esquecendo por completo
cerca de 50 anos de tanto trabalho, tanto vieirense. E a história mostra muito investimento feito no clube, basta lembrar o que foi o primeiro campo, enfim, sempre Sim, face com ao o que- município falso ao que é atualmente. Uma das grandes, mas deixe-me só, eu já vou voltar a isso, só para fazer aqui um pequeno parênteses, muito breve. Eu, na formação, eu não me canso de o dizer, porque a formação só faz sentido neste momento porque nós temos um grupo de pessoas fabulosas, de homens e de mulheres, portanto, fabulosos, que trabalham num regime de absoluto voluntariado, sem qualquer tipo de remuneração ou compensação, e que fazem um trabalho absolutamente E a fantástico. pergunta de sempre, com perdas que são, pessoais são em treinadores, termos- no caso da não- formação. não só em tempo, também em numerário, em dinheiro. Claro que toda a gente que está no Vieira Sport Clube acaba por ter o seu prejuízo, quanto mais não seja pelas deslocações, pelo tempo que perde, não é? Durante o dia há a necessidade de facto continuar a trabalhar, enquanto está a trabalhar para o Vieira, não se está a trabalhar em prol da sua própria vida. Mas o que é certo, eu estava a frisar, portanto, a cingir neste caso particular à formação, a um grupo de pessoas fantásticas que já há alguns anos trabalham connosco e que fazem com que a formação seja possível, que são os treinadores, os demais colaboradores, massagistas, diretores, enfim, todo o cinema de pessoas que estão diariamente a trabalhar. As pessoas não sabem, só para terem uma ideia, nós temos petizes, nós temos traquinas, temos 2 equipas de traquinas, temos 2 equipas de benjamins, 2 equipas de infantis, temos 2 equipas de iniciados, temos juvenis, temos júniores e ainda temos os séniores. E isto não vai ficar por aqui, porque nós na próxima época Deixa-me queremos só abraçar meter mais desafios ainda. Um parênteses curioso, que é o de ver, sobretudo nos mais jovenzinhos, o trabalho pela igualdade. Vêem-se jovens meninas a jogar ao lado de crianças meninas a jogar ao lado de crianças meninos. Sim, que até aos 12 anos é permitido que efetivamente não haja, portanto, essa diferenciação, digamos assim, do futebol feminino e do masculino. E temos a procura do futebol feminino, e é um projeto que efetivamente também está em cima da mesa. Temos uma enorme dificuldade, que é o campo. Nós só temos um único campo, não é? E o estádio municipal E para quanto está a ser campo? explorado ao máximo das suas capacidades. Temos depois também a disponibilidade de um dia de treinos entre as 18h30 e as 20 no paroquial do Mosteiro, e temos ainda os bombeiros voluntários de Vira do Minho, que também nos cedem num dia o campo que eles têm ali para que já está relevado também. Portanto, nós necessitamos urgentemente de melhores condições de treino, mais espaço de Isso é um tema para treino. recorrente e para quando? Não Que sei, previsão não depende tem de para nós, como é lógico. O Vira Sport Clube não tem meios, mas tem relações com o suficientes. município, naturalmente, Já foi institucionais. tudo, já está tudo em cima da mesa. O município, quando entender que deve dar a resposta a essa necessidade, E isso, deverá fazer. como interpretam? Como é interpretado Nós não temos pela que interpretar direção? rigorosamente nada. Nós já o fizemos ver mais do que uma vez. Mas tem a, Aliás, preocupação, mas tem a preocupação de assegurar as melhores condições. Os números estão aí. Nós todos os anos, mesmo na questão da pandemia, na paragem, nós fomos o único clube que efetivamente não parou, mesmo na questão da formação no Conselho de Vieira do Minho. Nós não paramos, o Vieira nunca parou a sua atividade. Não é? E eu acho que isso também deveria ser reconhecido também, e são situações que efetivamente não nos compete a nós também agora estar a falar. A nossa parte, a parte que nos compete, nós temos-la feito. Aliás, graças a esta direção, esta pressão, no bom sentido, como é lógico, o estádio municipal já tem de facto melhores condições no seu interior, ainda não são as desejáveis, mas já são bastante melhores. Falamos Já aqui tem do uma ano passado, já está cobertura resolvido. nova também. O que falamos aqui no ano passado já estava resolvido. As más condições das instalações. Estão melhores, não estão resolvidas, que ainda chove dentro do estádio, não é? Ainda temos esse problema com as infiltrações de água, mas pronto, são situações que efetivamente nós temos que continuar a trabalhar no relacionamento. O estádio, como todos sabem, é municipal, é do município. Nós temos feito chegar as nossas preocupações ao município. O município, entendo que logo que tenha essa disponibilidade, aguardamos que nos dê resposta a essas nossas necessidades. Sabemos perfeitamente que não somos os únicos a pedir, como é lógico, a solicitar esse apoio. Estamos a aguardar logo que seja possível. A gestão em tempo de pandemia. Em tempo de pandemia é uma aventura. O José Luís há bocadinho falou na questão do passivo, falava em cerca de 160 mil euros. Deixe-me só também corrigi-lo. Que foi abatido. São números o que foi, pelo menos, o que nós conseguimos apurar foi um passivo que rondava na altura os 240 mil euros. Relativamente a gerir um clube em tempo de pandemia, não foi fácil. Mas já baixaram mais que os 160 mil? Não, o passivo atualmente do Vieira Sport Clube andará na casa dos 60 a 70 mil euros.
Não tenho aqui os dados concretos, até porque ainda vamos ter que fechar a época desportiva, mas andará perto desses valores. No caso da... No será mais ou menos 180. Sim. Houve Aqui uma redução de facto bastante. Mas atenção, convinha também frisar aqui um aspecto que o Vieira Sport Clube, embora as pessoas acreditem, e é verdade, que está com outro tipo de saúde financeira, a saúde financeira do Vieira Sport Clube tem muito a garantia dos seus atuais dirigentes. Não estou a dizer que está refém de ninguém, atenção, mas estou a dizer que neste momento a estabilidade financeira do clube, que lhe permite hoje em dia ter um reconhecimento social, desportivo, além fronteiras, com avalos em instituições bancárias. Vive muito, está muito assente nos seus próprios diretores. Com avalos, portanto, em instituições bancárias. Que é não o que tem nenhum aval em nenhuma instituição bancária, nem o Vieira Sport Clube. O Vieira Sport Clube, instituição, não tem qualquer tipo de crédito. Que fique claro isso, está bem? O Vieira Sport Clube, portanto, enquanto instituição, não tem qualquer tipo de crédito. O que avaliza o clube são os dirigentes. Não, junto dos atuais criadores, quem efetivamente está a dar o seu aval, digamos assim, são os atuais diretores. Pois. Portanto, para que fique claro nisso. Relativamente a viver e gerir um clube em tempo de pandemia, muitíssimo complicado, por dois aspectos muito distintos. Nós temos para um orçamento de época que normalmente ronda sempre os 160 a 170 mil euros. Nós estamos aqui a falar em 80 mil euros por parte da receita direta do protocolo do município, e depois temos que criar, portanto, outra receita. E outra receita vem de muito, não vem só da cotização, vem também das publicidades, vem da receita da bilhética, vem também do merchandising do clube, da exploração do bar do clube, enfim, um sem número de situações, sorteios e por aí fora. O que é certo é que em pandemia a esmagadora maioria destas situações arrumamos, o município já o frisei como primeiro. Portanto, nós aqui perdemos a bilhética, porque passamos imenso tempo sem poder vender bilhetes, porque ninguém podia ver o jogo. Nós, em termos de vender de cotizações, também foi extremamente complicado, porque a esmagadora maioria do sócio entendia que se não podia ir à bola também não deveria pagar. Não é? Quando compramos um carro em crédito, mesmo que tenhamos o carro parado numa garagem, nós temos que continuar a pagá-lo. Não é? E nós, diretores, não temos obrigação nenhuma de manter um clube aberto se os seus próprios sócios, porque nós não somos mais nem menos que os outros. Eu volto a frisar isso, já o disse uma vez. Eu sei que às vezes estas frases podem ser mal interpretadas, as pessoas têm que compreender de uma vez por todas isto. Eu sou o mesmo sócio que é o sócio que me está a ouvir neste momento. Eu já estou a fazer mais que todos os sócios, porque estou a dar do meu tempo ao Vieira, a custo zero e com claro prejuízo para a minha vida particular e profissional. Portanto, porque é que eu, além de estar com esse prejuízo todo, ainda tenho eu que me dirigir à porta das pessoas todas a pedir-lhe para me pagar as cotas? Porque é que as pessoas, pelo menos uma vez por semana, não se dirigem ao estádio municipal e pagam as suas cotas? E sendo os dirigentes conhecidos? Pronto, é só essa mesma questão, eu sei que às vezes as pessoas podem interpretar mal isto, mas não deviam partir por aí, deviam partir por uma questão de obrigação. Porque assumir o papel de dirigente. Claro, eu acho que se nós somos sócios, nós temos uma obrigação e sabemos que temos a obrigação de pagar aquelas cotas anualmente. Então, por que não dirigirmos um jogo em casa, dirigam-se lá e cumprem as suas funções? Mas também em defesa de algumas situações. Também, a pandemia também criou algumas moças em algumas bolsas. Claro que sim, repare, 100% de acordo. Quero um exemplo. Nós, durante a pandemia, nós não recebemos €1 de nenhum patrocinador habitual do Vieira. €1. Não batemos a porta de ninguém. Sabem porquê? Quando nós começamos no Vieira, um determinado número de empresas, de parceiros comerciais, estiveram connosco desde o início. Pois naquele ano mais agudo, foi a nossa vez de estar com eles, de os ajudarmos, de nós darmos a publicidade a troco de nada. Porquê? Para agradecer. Nós durante 6 anos, se as pessoas repararem, os parceiros comerciais, os principais parceiros estratégicos, são exatamente os mesmos. A camisola do Vieira Sport Clube, em termos de patrocínios, é exatamente o mesmo número de empresas e as mesmas empresas do início, quando nós começamos. Isso é sinal de quê? De estabilidade, de confiança. E essa confiança que, efetivamente, estamos a transmitir para a sociedade, mas também queremos que a sociedade também nos retribua essa confiança. Nós, por exemplo, a nível de novas parcerias, se as pessoas repararem no estádio municipal, e ainda vão continuar, já tem ali um número de empresas muito mais elevado do que aquilo que tinha. Nós estamos a ter, de facto, uma procura muitíssimo maior por parte de diversos parceiros que querem colaborar connosco, porque veem que, efetivamente, que isto é um projeto vencedor, é um projeto sério, é um projeto credível, é um projeto que está a abraçar uma sociedade. Não é? E razoavelmente encaminhado, digamos, uma das questões que sempre se põe, sobretudo nos momentos piores,
Tem o Vieira, a sociedade vieirense, digamos assim, capacidade para suportar um clube num escalão acima deste? Tem. De uma maneira assim muito fria, muito calculista, tem. Se os vieirenses quiserem, o Vieira tem capacidade para isso. Agora, se os vieirenses não quiserem, é de facto mais complicado. Mas acabou de lembrar que há ainda dificuldades em cobrar cotas. Neste momento, da forma como o Vieira está de braços abertos para receber todos os vieirenses, e como nós sentimos que efetivamente, e olhamos para as bancadas e vemos muito mais gente, se continuarmos neste caminho, juntos, unidos, a construir um futuro, o Vieira Sport Clube, não estou a dizer que é isso que se procura, não vamos entrar nesse tipo de discussão. Apenas dizer que se continuarmos neste caminho, caminhando lado a lado, da forma como estamos num crescendo, o Vieira Sport Clube está no bom caminho para decidir o seu próprio futuro. Mas é questão de sempre. Mecenas em Vieira do Minho, ainda não há? Mecenas daqueles que chegam à beira do Vieira e que lhes dê 10, 15, 20, 30 mil euros, efetivamente nunca tivemos. Mas temos pessoas muito importantes que no auge da sua humildade, da sua simplicidade e da sua amizade têm colaborado com esta instituição e a quem nós imensamente agradecemos. Não vou pôr aqui os nomes porque alguns também pretendem certamente que não o façam, mas há aqui um sem número de pessoas que têm estado sempre ao nosso lado, sempre que é possível. Nós estamos aqui, sabe o que é, por exemplo, visitar uma determinada empresa e ouvir sempre: se vocês se virem apertados, vocês liguem-me. Liguem-me. Mas se agora viemos aqui, liguem-me. Está bem? Ligam-me, apareçam aqui. Isto são coisas que marcam uma vida, percebe? Normalmente pessoas a nossa credibilidade, já conheceram um clube por dentro. Claro, é a nossa credibilidade que está aqui também, que ficou aqui posta num clube. Nós demos a nossa credibilidade, no bom nome, por uma instituição, mas no saber que esse trabalho que está a ter esse resultado enche-nos de orgulho, como é lógico. Repara, o Vieira, por exemplo, o Vieira Sport Clube hoje ter uma parceria, por exemplo, com a Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho. Isso foi para nós um motivo de orgulho imenso. E em que sentido vai a parceria? A parceria que já foi apresentada publicamente, mas até aproveitamos para fazer novamente. Todos os sócios que tenham as cotas em dia, regularizadas, podem beneficiar dos serviços da Santa Casa da Misericórdia, nomeadamente das consultas médicas, com diversas especialidades, que a Santa Casa efetivamente tem apostado forte e tem um leque vastíssimo também neste momento já de especialidades, e tem um desconto de 10% na consulta, ou seja, também já é uma forma do sócio, também no fundo, minimizar, entre aspas, aquele contributo que dá ao clube. Essa parceria é um claro resultado do trabalho que efetivamente temos feito. Parcerias. Uma das coisas que se espera e que penso normalmente acontecerá é também com os outros clubes do Conselho. Golho-Fraio, Roças. Olha, quando nós entramos, há 6 anos, uma das coisas que nos chocou não, chocou-nos muito, para além das dívidas, foi o relacionamento que existia entre as instituições e o Vieira Sport Clube. Eu nunca cheguei a perceber, e acho que nunca quererei perceber o porquê desse mal-estar. Nós, atualmente, nós Vieira Sport Clube, procuramos manter um relacionamento mais cordial possível com todas as instituições, e acho que, eu pelo menos tenho essa confiança, tenho essa vontade para o dizer, que neste momento acho que temos um relacionamento excelente com todas as instituições desportivas do Conselho. O Ventosa, como sabem, treina no estádio municipal, faz os jogos no municipal connosco, cede-nos a sua viatura para aquilo que nós necessitamos, uma parceria mesmo com o Mosteiro. Temos as camadas jovens a treinar uma vez por mês no Mosteiro, com o grupo desportivo de Roças. Quando não tínhamos, iniciamos esta época, uma época atípica que se iniciou sem campo, o Roças, eles também foram de facto fantásticos na cedência do espaço para que o Vieira também pudesse treinar, assim como foi o Mosteiro também no início. Portanto, partilhamos a casa emprestada, tanto no grupo desportivo Mosteiro, como também na Associação de Roças. Com o Guilherme Freire, então o relacionamento é também absolutamente excelente, em particular com o seu presidente, que está sempre a disponibilizar-se para que sempre que precisarmos do estádio do Roças, do Guilherme Freire, que está sempre à disposição. Portanto, eu acho que neste momento, e isso também é mais um motivo de orgulho, o relacionamento que há com as restantes instituições do Conselho
em particular com o futebol, como é lógico, não é? É absolutamente excelente, mesmo até com o futsal. Portanto, acho que nós temos é que nos dar todos bem, porque somos uma terra pequena, nós somos todos amigos, nós crescemos todos juntos. Em termos de dirigentes, ou estudamos juntos, ou trabalhamos juntos, ou convivemos juntos, quer dizer, há toda uma série de amizade que o futebol tem que reforçar essa amizade e nunca estragar, jamais estragar, porque se nós nos separarmos, nós não ganhamos nada com isso. Nós neste momento só ganhamos se estamos todos juntos. E o Conselho só ganha com isso. Só ganha com isso. Todos, cada um à sua escala, vai representando o Conselho, é bom não esquecer. Não, mas é um facto, que as pessoas mas lá está, mas se estivermos de facto ainda mais unidos, mais coesos, ainda representamos muito melhor o Conselho. Olha, por falar em representar o Conselho, eu não sei se as pessoas às vezes acompanham as nossas redes sociais e reparam nas camisolas da nossa formação. Nós este ano apostamos numa imagem totalmente diferente. Nós não temos nenhum tipo de publicidade nas camisolas da formação, mas temos sim uma coisa na camisola. Temos lá escrito o nome do Conselho que orgulhosamente representamos. Temos lá escrito só Vieira do Minho. Nada mais. Não tem rigorosamente mais nada. Não diz Conselho, não diz rigorosamente nada. Diz só Vieira do Minho nas camisolas. Sabe porquê? Porque quer as pessoas gostem de ouvir, quer não gostem... como o Jerez, como se fala no turismo. Quer se goste, quer não se goste, quer não se goste, o Vieira Sport Clube é um dos maiores embaixadores do nosso Conselho. Sempre foi ao longo dos anos. E é reconhecido por quase todos. E nós fazemos questão de levar cada vez mais o nome da nossa terra além fronteiras. Sempre, sempre, sempre. Vieira do Minho, orgulhosamente Vieira do Minho. E ainda na colaboração institucional e não só pessoal entre os dirigentes dos clubes. Aquilo que permite rodar jogadores ou ceder jogadores para completar uma equipa. Nós temos tido algumas conversas com alguns clubes nesse É porque há aqui clubes que não... Estamos a procurar... que evitam ou praticam praticamente um amadorismo quase a 100%. Complicado porque, é como disse há bocadinho, o Conselho também tem uma capacidade de auxílio reduzida e não permite que todos os clubes tenham a mesma capacidade. Agora, se repararem no futebol local, para reparar que há muitos dos jogadores que atualmente jogam passaram pelas escolas do Vieira Sport Clube, e isso é isto que tem de ser. O Vieira não pode terminar, por exemplo, um escalão de júniores numa determinada época, vamos supor, com 17, 18, 20 jovens, e dizer a esses 17, 18, 20 jovens que vão fazer parte do plantel principal na época porque depois, na época seguinte, vem mais 17, 18, 20 jovens. Quer dizer, então nós estaríamos a dar o quê? Todos os anos estaríamos a mudar de jovens, quer dizer, não faz sentido. Nós temos que aproveitar aqueles que, na altura, quem estiver à frente, entenda que são aqueles que respondem melhor às expectativas do clube. Isso tem sempre um risco, que é, vamos agradar a uns, mas não vamos agradar aos outros. Mas há que perceber isto, é que esses jovens podem continuar a evoluir no Mosteiro, no Roças, no Guilho Freio ou no Ventosa, sabendo de antemão que o Vieira está atento. E estando atento, surgindo a oportunidade, poderá convidá-lo a regressar, e a pessoa em questão, se quiser regressar e dar-nos a honra de o ver regressar, tudo bem, já aconteceu na nossa gestão, efetivamente a regressar. Nós já fomos buscar jogadores, também aconselhos aos clubes aqui da terra, portanto é esta parceria, esta simbiose que tem que existir. E que me orgulha muito, e a quem deseja, atenção, que fique claro que só desejo a melhor sorte do mundo a todos eles. E o alargamento que sempre falamos aqui, o alargamento da captação de praticantes a mais freguesias. Neste momento o Vieira não tem capacidade de receber mais nenhum jovem, vamos ser honestos. O Vieira está na sua capacidade máxima. Mas de qualquer maneira tem alargado nós o número de freguesias. Este ano é o recorde, foi o recorde de inscritos que foi atingido. Nós temos atletas das diversas freguesias do Conselho, de concelhos limítrofes também. Temos uma procura que se perspectiva de facto ainda em crescendo para a próxima época. Só que nós neste momento temos que perceber isto. O Vieira neste momento não tem capacidade em termos de logística, de espaço, para receber mais atletas a continuar neste crescendo, não é? Não estou a dizer que não se possa aumentar mais 1, 2, 3 ou 4 ou 5 atletas, que todos são bem-vindos. Não é por nossa vontade, Zé Luís, não é por nossa vontade, não é por vontade do Vieira Sport Clube. O Vieira Sport Clube, já não sei se recorda, há uns 3 anos a esta parte, acho que há 3 anos estivemos aqui e eu disse exatamente o mesmo. As pessoas têm que perceber o que querem do Vieira Sport Clube. Nós sabemos o que queremos, mas as pessoas também têm que perceber o que querem para o Vieira Sport Clube. Se querem que o Vieira continue a crescer
E se acham que o Conselho que tem capacidade de suportar isso, que nós achamos que tem, porque ninguém está a pedir aqui de facto mais verba, não é? Estamos apenas a pedir melhores condições, mais condições. Se querem que o Vieira continue neste crescimento, ou se querem que o Vieira estagne. Porque se o objetivo for estagnar a sua atividade, é lógico que isso vai criar monotonia para quem está à frente, não é? Quem está com os destinos do clube a seu cargo, e obviamente que as pessoas acabam por desistir. Agora, também pode ser esse o objetivo, se calhar, mas o nosso objetivo enquanto direção do Vieira Sport Clube é que o Vieira continue a crescer. E mesmo que as condições não nos sejam dadas, nós vamos procurar outro tipo de condições e outro tipo de soluções, consoante procuramos, por exemplo, nos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, a quem agradecemos também a cedência daquele espaço uma vez por semana. Portanto, nós vamos ter sempre que encontrar soluções, sabe porquê? Porque há aqui cerca de 200 pais que confiaram um bocadinho da educação dos seus filhos ao Vieira Sport Clube. E essa exigência, essa responsabilidade é tão grande, que nos faz diariamente lutar por esta instituição. Nós não podemos desistir jamais. Está a pensar, entre outras coisas, em alargar o leque das modalidades? Estamos a pensar em muita coisa neste momento, muita coisa. Este ano tem sido de facto um ano positivo para trabalhar, para refletir, para pensar. A pandemia também nos deu também bastante tempo para pensar e estamos efetivamente muito moralizados para outro tipo de desafios. Queria só aproveitar que sei que o tempo já me está a dar aqui indicação do tempo, só para finalizar. O Vieira Sport Clube no dia 25 de março comemora então os seus 57 anos de existência. No sábado iremos ter essa Eucaristia em memória pelos sócios já falecidos. Iremos ter depois, no domingo a seguir, uma atividade que esperemos que seja do agrado de toda a gente e que fica aqui também em primeira mão. O Vieira Sport Clube simplesmente vai abrir as portas aos vieirenses, para que todos os vieirenses possam então participar da festa que vai ser no domingo, dia 27, por volta das 15 horas. Uma grande festa do futebol. Nesse dia vamos ter então o portão aberto, a entrada é completamente livre a todos os vieirenses. Para quê? Para que nesse dia vamos apresentar todos os atletas da formação, de todos os nossos escalões. Portanto, prevê-se aqui uma grande enchente, uma grande festa, uma festa bonita. Depois de seguida vamos ter o jogo entre o Vieira e o Ponte, para o Campeonato Pro Nacional. Portanto, é o convite que fica aqui a todos os vieirenses. Deem-nos o gosto da presença de todos, sem exceção. Venham pelo menos uma vez, para que todos juntos possamos cantar os parabéns ao Vieira Sport Clube, à sua principal instituição desportiva, que está aqui à espera de braços abertos para receber a todos os vieirenses. E relativamente ao futuro da atual direção, este é o último ano do mandato. Isto é um trabalho um pouco inglório, porque nós isto em jeito já desabafa, encontramos muitas paredes pelo caminho. Onde nós estávamos à espera de encontrar portas para abrir, encontramos blocos de betão, e isso é muito complicado trabalhar assim. O Vieira, ao longo dos anos, não consigo perceber porquê. Eu sempre estive lá de fora e também percebi um bocadinho às vezes, mas agora estando do lado de dentro, custa-me aceitar isto, porque o Vieira atualmente as pessoas ainda não perceberam isso. O Vieira não tem nenhum clube porque goza não ser o Vieira. O Vieira não tem nenhum partido. Apesar dos seus atuais dirigentes terem conotações partidárias, o Vieira já provou, por A mais V, e até meu claro prejuízo pessoal, que não tem nenhum tipo de partido, não tem nenhum tipo de credo. O Vieira não tem rigorosamente nada. O Vieira apenas defende única e exclusivamente o seu próprio clube, o seu coração amarelo. Já falamos aqui mais vezes, quer dizer, há estas tentações para tentar ligar as pessoas, uma vez que acho que era um grande exemplo do que nós conseguimos fazer. Diga-me, em 57 anos, pela sua experiência, diga-me em 57 anos de Vieira Sport Clube, se alguma vez alguém conseguiu juntar, como nós conseguimos juntar, quase 500 pessoas num jantar, em que se olhava a toda a volta e víamos pessoas de todos os tipos, passa a expressão, desde grupos sociais, grupos económicos, grupos partidários, credos, religiões, estava lá toda a gente representada de Vieira do Minho. Alguém conseguiu fazer isso? Isso é uma prova cabal que o Vieira hoje é um partido, finalmente, não tem qualquer tipo de ligação, seja a quem for. O Vieira só se liga a uma coisa, a Vieira do Minho é o concelho que representa. Por isso é que nós este ano levamos o nome de Vieira do Minho gravado ao peito, para onde quer que a gente vá. Quero lembrar que uma opção por um clube, a gestão de um clube, não tem a ver, não inibe as opções, outras opções dos dirigentes e das pessoas, está fora de questão. Jogadores, dirigentes e adeptos. Mas repara uma coisa, mas essa é que é a grande capacidade de discernir as coisas.
E as pessoas têm que saber distinguir as coisas e o trabalho que está a ser feito. Mas felizmente nós temos esse reconhecimento. Atenção, isto é só um desabafo para uma outra situação que ainda não esteja bem clara, porque nós sentimos que quer de um lado, ou seja, de todos os lados, nós sentimos que há esse reconhecimento, que as pessoas reconhecem que estamos a fazer um trabalho que definimos uma linha estratégica e estamos a cumpri-la sem qualquer tipo de pressões. E última questão, e isso leva-vos a pensar proporem-se para renovar mais um mandato? Ainda é muito cedo para pensar nisso, muito cedo. Temos muito trabalho pela frente ainda. Temos uma época desportiva ainda para acabar, tanto a nível de formação como a nível sénior. Temos muito trabalho para definir, temos um orçamento para respeitar, temos dívidas ainda para liquidar, temos que arranjar verba para elas. Portanto, temos aqui um sem número de situações. Já que o tempo acabou, concluo. Fazer aqui o agradecimento, então, assim, muito rapidamente, um agradecimento a todos os vieirenses, todos, sem exceção, porque todos colaboram de forma direta ou indireta para que esta instituição seja uma realidade. Até os críticos. A todos, sem exceção. Agradecer também a todos os sócios, simpatizantes do Vieira Sport Clube em particular, agradecer a todos os treinadores da formação, colaboradores da formação, diretores, toda a gente que está ligada à formação, agradecer a todos os atletas da equipa sénior que ao longo dos anos passaram por esta instituição e que tentaram dignificar, agradecer a todos os elementos da direção, têm sido fantásticos. São amizades que se construíram, que já existiam, mas que se reforçaram e que vão ficar para o resto da vida. Agradecer às famílias de todos os diretores, porque não é fácil ser família de um diretor de alguém ligado ao futebol, não é fácil. Agradecer-lhes e dar-lhe um bem-aja também. E agradecer à Rádio Alto Ave por ser atualmente e continuar a ser um parceiro estratégico do Vieira Sport Clube e nunca nos ter faltado quando o Vieira necessitou. E isso é fundamental. E não faz mais que a sua obrigação. Claro que sim. Convidar toda a gente. Apareçam, visitem no dia 27 de março, vamos encher o estádio municipal, nem que apareçam só esta vez, uma vez por ano, mas vamos encher o estádio municipal e cantar os parabéns, em memória, sobretudo, em memória de quem trabalhou ao longo dos seus 57 anos de Vieira. Pelo menos em memória e respeito porque lá esteve. Desta maneira concluímos esta conversa que pretende alertar e falar do mais representativo clube do concelho, o Vieira Sport Clube, a propósito dos seus 57 anos, que repetimos mais uma vez no próximo sábado com uma missa e no domingo abrindo as portas a partir das 15 horas das suas instalações a todas as pessoas. Comemora então esse 57º aniversário. Agradeço mais uma vez ao Presidente da Direção, Pedro Araújo, a sua presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.